Então, nós temos aqui um estudo que eu preparei para falar sobre hierarquia, autoridade e submissão, né? Deus, Cristo, anjos, homem e mulher. Então, veja só, o que Deus deseja de nós nessa questão, né? O Senhor, Ele é Deus de toda a terra, Ele nos criou, né? Ungiu a sua própria palavra e a tornou carne para habitar conosco e nos trazer a redenção. Então, em nosso coração, a prerrogativa maior de toda a nossa busca está voltada a amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar a Deus. Quando nós nos desviamos de fazemos qualquer coisa que não é por amor a Deus, já estamos desviando daquele propósito que o Senhor nos criou. Seja cuidar do lar, seja cuidar da família, seja cuidar de um ministério espiritual, tudo isso tem que ser com base no amor. Porque se não é por amor, vai ser por algum interesse, e esse interesse vai levar a uma situação onde o homem vai estar no centro e não Deus. Essa situação vai inverter o coração da pessoa e a pessoa vai buscar glória para si, como foi o caso do Nimrod, né? E como é a situação que qualquer um de nós podemos cair. Certo? Então, quando foi iniciado essa ideia de nós termos estudo bíblico aqui, a ideia sempre foi, e eu pretendo que sempre seja um compartilhamento da palavra de Deus, né? Eu não pretendo ser o centro e nem ser o pico de nenhuma torre, porque eu estou submisso a Deus e preciso do seu amor, da sua misericórdia, para que eu não seja tido como nenhuma referência, né? Eu sou um servo de Deus e alguém que ama ao Senhor, que busca fazer a sua vontade, mas eu não sou referência da verdade, né? Eu estou compartilhando com os irmãos aquilo que eu aprendi, que tenho aprendido, que tenho buscado na palavra de Deus, para que eu possa servir ao Senhor, né? Me submetendo a Ele, buscando, fazendo tudo da melhor maneira possível com amor. Então, esses dias, né, eu tenho lutado muito, né, a respeito de qual seria a intenção de fazer as coisas. E hoje, né, o Senhor tocou no meu coração de uma forma muito especial a respeito de que nós temos que fazer tudo por amor. Em primeiro lugar, amor a Deus, né? Porque amando ao Senhor a gente não vai buscar glória para si, a gente vai buscar servir aos irmãos, e a gente vai viver, né, edificando o reino de Deus, né? E não uma torre para si, como foi o Nimrod. Então, nós temos hoje uma pergunta, né, que foi colocada aí na semana, né? Qual seria a igreja de Cristo? Então aí estava escrito em 1 Coríntios 14, 34, 36, que diz assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E que se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Então, irmão, será que esse versículo está dizendo que a igreja tem que ser assim, ó, como essa figura aí? Aí é uma comunidade de mulheres, né, no Oriente Médio, e pela sujeição ao homem, né, da forma como o homem está governando lá, elas têm que ter esse tipo de vestimenta. Então, será que esse versículo está dizendo isso a respeito dessa hierarquia, né? É isso que o Senhor quer? É esse comportamento que as mulheres têm que ter? Né? Então, vamos ver o que o Senhor propôs para nós desde o princípio, né? O princípio, Adão e Eva, né? Uma coisa que a gente tem que saber,
que toda estrutura organizada, ela precisa ser hierarquizada, ou seja, tem que ter níveis de autoridade e de comando, para que ela tenha uma organização. Então, em primeiro lugar está Deus, acima de tudo, né? Depois Cristo, a igreja, né? Que somos nós, e dentro do nosso convívio, o nosso lar. Então, como foi a criação da mulher, para nós termos ideia de como o Senhor planejou essa situação, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Então dá para ver que a mulher estava praticamente, né, dentro do homem, porque até a maneira como Deus como se refere na palavra de Deus, Adamá, né, era homem e mulher, não importando a separação. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegar-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, a mulher e o homem são uma só carne. Então, como foi que tudo começou para que nós chegássemos hoje ao que nós temos hoje na nossa vida? Essa questão da autoridade. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não que comereis de toda a árvore do jardim? Então veja, no momento que a serpente questiona Deus, ela questionou a autoridade que estava sobre o jardim, que estava sobre o homem e sobre a mulher. Por que a serpente fez isso? Porque ela queria tomar essa autoridade para si. Ela não queria que Deus tivesse a autoridade sobre o homem e sobre a mulher, ela queria para si. E por isso que ela entrou com esse jogo político, né? De desconfiar da integridade de Deus para poder criar uma situação onde ele pudesse subverter o homem e a mulher. Então, aqui no livro de Jubileus, tem uma passagem que diz assim: e depois de se completar os 7 anos, que eles completaram lá exatamente 7 anos, e no segundo mês, no 10º dia, no 17º dia, a serpente veio e se aproximou da mulher, e a serpente disse para a mulher: Elohim lhe ordenou, dizendo que tu não devias comer de todas as árvores do jardim, né? É a frase dita de uma outra forma, né? Então aí o que aconteceu? Houve uma queda, uma submissão à serpente, né? E, consequentemente, o homem também se submeteu à serpente, e toda a humanidade ficou submissa à serpente. Com isso, houve um crime depois, e Caim, né, que é o pai de Nimrod, nessa história toda que nós vimos aí, ele mata seu irmão e sai da presença do Senhor. Então, ele passa a ser pai de uma geração insubmissa, né? E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então, o que aconteceu? A serpente conseguiu criar na humanidade, ou fazer a humanidade numa parte dela submissa a ela e não a Deus. Porque saindo da presença de Deus, Caim ficou totalmente à mercê da serpente. Ficou totalmente à mercê, né, de um outro Deus que não era o Deus criador dos céus e da terra, mas um Deus falso, né? E os filhos de Caim, na sequência, se o pai era insubmisso, o restante da geração seria insubmissa. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Com esse precedente, né, os anjos, os nefilins, que eram já anjos caídos, vieram e tomaram aquelas mulheres para gerar filhos. Por quê? Porque dentro do propósito da serpente fazia sentido eles criar uma geração rebelde, com homens poderosos, filhos das mulheres, que pudessem dominar sobre os demais homens. Então você veja que dentro dessa articulação que foi feita pela serpente no princípio,
fazia parte desse plano gerar homens poderosos. E olha o que está escrito, para poder subverter o resto da humanidade. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Esses homens, na verdade, são tanto a genealogia de Sete como a genealogia de Caim. Mas quais das mulheres não estavam submissas a Deus? Certamente as filhas de Caim, e não as filhas de Sete. Porque com Sete começou-se a invocar a Deus, né? Então uma parte da humanidade estava protegida e outra desprotegida. Então viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Né? Até o nome Caim também era algo exaltado, né? Tem uma tradução para a palavra Caim que eu não me lembro agora. Então essas mulheres, segundo conta, eram também muito formosas, talvez mais formosas que as demais mulheres, né? E o que aconteceu? Esses filhos dessa geração começaram a reinar sobre os homens, né? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Então esses homens valentes começaram a dominar sobre a humanidade. Veja só, o que acontece com uma mulher sem cobertura espiritual? Essa moça, ela diz que não quer ser homem nem mulher, e ela se diz um extraterrestre. E ela tem toda essa aparência aí. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então o que aconteceu? Começou a ter uma luta, né, do Espírito de Deus com o espírito humano, onde o homem já estava obstinado a querer se tornar algo que Deus não preparou para ele. Né? Hoje nós temos aí, mulheres insubmissas, que não estão submetidas a Deus em primeiro lugar, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Então veja só. O que é a submissão feminina, no caso que o Senhor gostaria que fosse? Né? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro 3, 1 e 2. Então, nós vemos aí um telhado, né? Um telhado, ele serve para impedir que uma casa entre água e sofra uma inundação. A palavra de Deus fala da inundação dos últimos tempos, né? Essa inundação de ideologias, essa inundação de ideias, essa inundação de desvios da vontade de Deus. Então, uma telha, ela tem que estar debaixo da outra telha. Então, uma telha tem que estar submissa a outra telha, vamos dizer assim, com uma missão abaixo da outra, para dar continuidade e levar até o extremo do fim do telhado, para que a água corra e não entre dentro da casa. Então, o que aconteceria se eu tirasse uma telha do lugar, independente se ela é homem ou se ela é mulher, e levantasse sobre a outra que estava em cima? O que aconteceria? A água entraria na casa. Então, assim como uma mulher não pode ser sobre o marido, o homem também não pode ser sobre Deus, sobre Cristo, como que aconteceu com Nimrod, né? Ele se tornou acima dos homens sobre todo homem, né? Então, em primeiro lugar vem Deus, Cristo, o homem, a mulher, né? Cristo e a igreja, como diz Paulo. Então, se o homem se sobressai acima de Deus, acontece exatamente isso que aconteceu lá na Babilônia. Ou seja, uma telha colocada de uma posição invertida, né? Veja só o que aconteceu com Maria aqui. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, pela resposta de Jesus, parecia que Jesus aqui estava dando um chega para lá na mãe dele, né? Então, houve uma tentativa, né, da mãe dizer para Jesus o que ele deveria fazer, né? Mas o Senhor já sabia o que ele ia fazer.
Mas de toda forma ela foi e falou assim: sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então ela reconheceu que ela precisava se submeter à autoridade do filho dela, porque era Deus, né, em carne, e obedecer a ele em tudo que ele disser. Então a mulher aqui, ela não é a mãe de Deus, né? Como nós vimos aqui, a Semira se proclamou a mãe de Deus. Ela era a mãe do filho Jesus, mas naquele momento era o Senhor Jesus como o Senhor, né? Como Redentor, que estava ali naquela festa, já assumindo o ministério, né? Já tinha saído de casa para assumir o ministério que Deus deu a ele de ser o sacerdote nosso Senhor, né? E ali ela começa a dizer, né, para que todos façam o que ele vos disser. Então, hoje, esse mesmo conselho é dado a nós, só que essa autoridade, né, que é colocada sobre nós, não torna a mãe de Jesus mãe de Deus, né? Mas também submissa a ele, né? Então vamos lá. E quanto ao homem? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Timóteo 2,8. Né? Porque quando entra contenda, um homem não está mais respeitando o outro homem, né? Está havendo divisão. E o traje da mulher, no mesmo versículo, diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Então aí nós temos a figura da Cleópatra, né, que dominou Júlio César e Marco Antônio, porque era uma mulher sedutora. Então ela se tornou uma mulher fora da vontade de Deus, né, querendo dominar o Império Grego e o Império Romano, né, através da sedução dela. Então, certamente ela era uma mulher atraente e usava disso, né, para seduzir. Então está escrito assim: não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então aí é uma figura da Elizabeth Taylor, uma atriz que fez o papel de Cleópatra, e aí está com ouros e trança, né, nos seus cabelos, né, com um enfeite, né, que atrai e seduz, né? Mas espiritualmente a gente sabe que não corresponde ao coração esse enfeite, né? O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, né? Então, o que o Senhor quer é um enfeite interior, né? Uma mudança interior no coração de todos nós. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então aí hoje o feminismo está colocando, né, a mulher sem submissão alguma a Deus e nem ao seu marido, a sua liderança. Mas naquela época tem algumas características da mulher que são diferentes do homem, da mulher de hoje. A mulher, na antiguidade, só cuidava do lar e dos alimentos. Hoje a mulher trabalha. A mulher, na antiguidade, não sabia ler nem escrever. Hoje a mulher sabe ler e escrever. Ela não ocupava cargos, ela não votava, né? Hoje ela participa do Estado, ela vota. Ela não podia ensinar por não saber ler, né? As ideias e as opiniões não podiam ser dadas pela mulher porque ela não tinha estrutura para isso, não tinha formação para isso, né? Hoje a mulher pode ensinar por saber ler, né, com base nas escrituras. Então esse aspecto tem que ser considerado, né? Então, dentro desse aspecto, o que nós temos no Antigo Testamento de mulheres que foram usadas por Deus? Miriam, dirigente de louvor e profetiza, Êxodo 15, 20 a 21. Líder com Moisés e Arão. Ela agiu presunçosamente, né? Foi punida em Deuteronômio 24, 9. Débora, profetiza e juíza. Juízes 4, 4 a 5 e 5, 13.
Uda, profetiza, 2 Reis 22:14. E no Novo Testamento, nós temos Ana, profetiza, Lucas 2:26-37. A mulher samaritana, evangelista, né, saiu para evangelizar depois que conheceu Jesus. João 4:28, 29 e 30. As mulheres sustentavam financeiramente o ministério de Jesus, Lucas 8:2-3. Lídia foi uma pregadora, Atos 16:40, Filipenses 4:3. Priscila ensinava, Atos 18:24, e 4 filhas de Felipe, profetisas, Atos 21:8-9. Febe foi diaconisa, Romanos 16:2. Júnia, apostolado, Romanos 16:7. Evódia e Sintique, líderes espirituais, Filipenses 4:3. Então, Paulo também recorre às mulheres, né? Filipenses 4:2-3, 5:8-9. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, nessa situação aí, a mulher, né, hoje, sendo insubmissa, ela não é colocada, né, na posição como Deus quer. E aí, Paulo fala a Timóteo da seguinte forma: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Então, essa situação aí está relacionada ao ensino com a autoridade, né? É o que dá para ver que o ensino, quando é ensino, ele tem a prerrogativa de autoridade, né? Então, nesse sentido, é que a mulher se torna insubmissa se ela assumir um papel de autoridade na igreja, né? No caso de um pastorado sem a cobertura espiritual do marido, né? Então, nessa hierarquia e autoridade, né, nós vemos que foi primeiro formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, aqui foi rompida uma corrente, né? Por que foi rompida uma corrente? Porque a mulher saiu da autoridade de Deus e submeteu-se à serpente. Então, nesse sentido aí, é que Paulo recorre ao ensino, né, da autoridade. E dessa forma, também o homem foi arrastado, né, para se submeter à serpente. E o Senhor quer restaurar. E a consequência disso hoje são homens efeminados, né? Homens que perderam seu papel de líder, né, de figura de Deus junto com a mulher, e se tornaram papéis invertidos, né? Então, nesse mesmo versículo, na sequência, Paulo fala assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Então, por que os judeus hoje ainda oram com a cabeça coberta? Porque eles não reconheceram a Cristo. Porque se eles tivessem reconhecido a Cristo, eles não estariam mais desonrando a sua cabeça, desonrando a Cristo, como eles ainda fazem hoje. Então, essa situação está quebrada para os judeus, né? Então, ainda eles estão escondendo a glória de Deus, que é Cristo. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, nesse caso aí, ó, todos os homens aí estão orando de cabeça coberta lá em Jerusalém e estão escondendo a glória, que é Cristo. Então, a figura espiritual de Cristo está sendo coberta pela atitude deles
em cobrir a cabeça. E quando o homem pode descobrir a sua cabeça? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, ainda hoje está coberto a cabeça dos judeus com o véu, né? E ainda o seu coração também está coberto com o véu. Quando eles leem Moisés. Por isso que eles estão nessa foto aqui, ó, cobrindo a cabeça deles. E a mulher? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher coisa indecente tosquiasse, o rapaz que põe o véu. Então, essa situação aí dizia respeito às sacerdotisas, né, que raspavam sua cabeça, e elas estavam no templo e precisavam dessa cobertura para que elas pudessem não incentivar mulheres a um culto pagão. Então, por isso que Paulo falou do véu, né? Então, nós temos uma igreja também que usa o véu, né? Porque quer seguir literalmente esse ensino, né? Então, ela desonra a sua cabeça, o homem. Será que é assim? Vamos ver lá. Todavia, nem o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. E uma palavra fala assim, ó. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore com a cabeça descoberta? O não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Então, essa era a situação que estava acontecendo em Coríntio. As mulheres, elas eram sacerdotisas que entravam na igreja ou se convertiam e vinham com essa aparência. Né? E é por isso que era exigido que fosse colocado o véu, como é colocado aqui, ó, na congregação cristã, é colocado o véu, mas não é o caso, né? Porque está escrito aqui, ó, mas o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Então essa foi uma situação muito específica, né? Que foi colocado lá para que Paulo, né, pudesse exortar, aliás, que havia lá em Coríntios, e Paulo exortou a respeito disso. Né? Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então aqui nós temos a família. E por que ele menciona os anjos, né? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Né? Porque na hierarquia, né, nós temos Deus, Cristo, né, os anjos, os homens. Os anjos ministram sobre os homens, né, amando de Deus, e os homens ministram sobre as mulheres. Né? E o papel da mulher? Salvar-se-á, porém, dando à luz a filho, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, hoje, está acontecendo uma inversão. Olha só, homens ficando grávidos, né? E homens dando amamentação como se fossem mulheres. Exatamente porque houve essa inversão, né, de submissão, que começou lá com a serpente. Né? Então, a raiz desse grande mal começou no reino lá da serpente, quando a serpente passou a dominar, né, sobre a mulher e sobre o homem em consequência desse pecado. E hoje toda a humanidade está se invertendo, né,
como também se inverteu no tempo de Noé, com o aparecimento dos nefilins, que geraram filhos, que tornaram a humanidade submissa ao poder maligno, né? Até chegar hoje na lição que nós chegamos hoje, que é de Nimrod. Só que essas ideias, elas vieram recentemente de uma escola filosófica com um planejamento dessa sociedade moderna, que é chamada Escola de Frankfurt, que foi fundada, essa é a Escola de Frankfurt, na Alemanha, e ela foi fundada por esses filósofos anticristãos, que passaram a inverter esse papel, né, para que hoje nós chegássemos à crise que nós temos hoje. Certo? Então, a influência que tem acontecido sobre a igreja, né, ela vem de um homem chamado Karl Marx, que tem alguns livros que relatam, né, a sua influência, a sua relação com o satanismo, né, e a sua forma perversa de viver, que trouxe essas ideias até chegar nessa escola de Frankfurt, para que o homem hoje na sociedade tivesse do jeito que está, com o seu papel invertido, né? Tanto o homem quanto a mulher. E quando é que a mulher não precisará mais ser submissa ao homem, né, pela autoridade de Deus? Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram, e respondendo Jesus disse, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem de ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, essa submissão da mulher ao homem, ela só vai durar, né, enquanto ainda não tivermos vencido a corrupção. Porque essa situação, ela foi colocada lá atrás, no Jardim do Éden. E ela tem que ser tirada toda ela junto com o pecado, né? Então, a situação de submissão da mulher estava, no princípio, colocada por Deus a Adão, mas ela foi tirada de Adão e passou para Satanás, né? Então, foi Satanás que inverteu toda essa situação, né? E o Senhor quer restaurar isso. E quando ele restaurar, na igreja, né, depois que ele vier em glória, não haverá mais a necessidade da mulher estar submissa ao homem, porque todos estarão submissos a Deus. Essa hierarquia não vai ser mais necessária aqui na Terra, né? Então, Adão e Eva será semelhante a Cristo e a igreja, né? Cristo, o Senhor, e a igreja. Então, essa é a figura que Deus quer trazer para nós, né? E nós, como igreja, né, homem e mulher, não teremos mais distinção, como o Senhor falou nesse versículo que nós acabamos de ver aqui. Pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, quais são as conclusões que nós tiramos aí? Né? As conclusões estão na própria palavra de Deus, em Efésios 5, 21 a 33. Sujeitando uns aos outros no temor de Deus, né? Todos nós estamos sujeitos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim que a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitos aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, esse é o papel do homem, se entregar, né, por amor à mulher, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, né? Então, Cristo também está fazendo isso, que é o nosso Senhor, né? O que está nos ensinando, dando exemplo para nós. Para no final apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então esse é o objetivo, né, que o Senhor está trazendo para nós podermos chegar a essa perfeição.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes as alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então, assim como Cristo e a igreja, assim como o homem e a mulher são uma só carne, Cristo e a igreja serão uma só carne. Né? Assim como houve uma união do homem com a mulher, né? E a mulher descendente do homem, né? Porque foi gerada do homem, assim a igreja foi gerada de Cristo. Né? Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Essa é a conclusão que nós temos aí sobre a questão da hierarquia. Eu coloquei esse acréscimo na aula de hoje por causa da discussão que surgiu, né? E para mostrar as razões espirituais dessa necessidade da submissão, né? Porque essa torre que o Nimrod está construindo hoje, né, por meio desse governo mundial que está surgindo, vai tentar inverter a qualquer custo, né, o papel do homem na família, o papel da mulher, né, vai querer inverter todos os valores, porque isso é um plano diabólico, é um plano perverso, né? Exatamente para poder subverter o homem a Satanás, né? E fazê-lo se afastar da presença de Deus, né? Então, como eu disse no princípio, toda a razão de nós fazermos alguma coisa tem que ser por amor, senão perde o sentido. E a nossa submissão a Deus tem que ser por amor, né? E também a submissão da mulher ao homem por amor, e o homem também tem que fazer como Cristo fez, né? Dar a vida por amor à sua esposa. Amém, irmãos? Agora, quanto às demais questões, né? Como vocês viram, a mulher está livre para exercer seu ministério, né? De coajudadora do homem, de profetisa, né? De professora da escola dominical, né? De ministrar a palavra, de trazer ensinamento, desde que esteja debaixo da autoridade de Deus, né? Debaixo da autoridade que o Senhor já instituiu, né? Então, essa não é uma questão rejeitada pelas mulheres que compreendem, né? Não é uma questão rejeitada. Aí entra a polêmica porque as pessoas começam a enumerar situações achando que as situações vão evidenciar alguma situação onde que isso onde o vínculo da autoridade vai ser quebrado. Não. Se o vínculo da autoridade se mantiver, então não há nenhuma restrição, né, para a atividade da mulher. Não há nenhuma. Basta manter o vínculo da autoridade. Assim como o homem precisa ter o vínculo da autoridade de Deus, né? Porque se o homem atropelar, querer passar na frente de Deus, também vai ter problemas, né? Esse é o perigo. Tanto o homem quanto a mulher correm esse perigo se não se submeterem a Deus. Amém, irmãos? Então eu completei essa situação aí do ensino, porque nós vimos que a humanidade está correndo esse risco hoje, né? E o estudo do Nimrod, ele é bem representativo para a nossa sociedade hoje, né? E essa destruição, ela está acontecendo no lar, né? Essa manifestação maligna, ela está entrando nos lares, porque é para poder inverter mesmo, porque foi estudado nessa escola de Frankfurt
que a família, que é a base do poder da propriedade hoje, tinha que ser destruída para se destruir a propriedade, né? Para que venha um governo social, um governo comunista e assim por diante. Então é por isso que hoje a família é tão visada, que faz parte dessa estratégia política aí, né? E nós precisamos nos defender porque esse é um reino diabólico, é um reino de Nimrod, né? É uma torre de Babel, né? Mas nem cair no machismo e nem cair no feminismo. Amém, irmãos? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Como eu sempre faço 1 hora de exposição, né? Dou o restante de espaço para os irmãos. Uma coisa que eu apresentei diferente dos estudos dos irmãos que estão apresentando estudos agora em discussão a esse tema, é que a mulher, no caso, sendo submissa ao homem, ela está protegida de ataques, né, de demônios. Porque essas mulheres feministas que estão aí, desprotegidas da submissão à autoridade ou ao pai, né, por serem solteiras, ou aos seus maridos, estão sujeitas ao ataque, como as filhas de Caim ficaram sujeitas ao ataque de Satanás. Porque qual foi o homem que resistiu para elas a sedução de um anjo, né, caído, que veio para procriar com elas, né? Então não houve nenhuma resistência àquela situação por parte de uma autoridade masculina. E eu estou falando isso porque uma vez teve um caso de uma endemoniada na igreja, que um dia eu cheguei no culto para socorrer, eu estava lá, o culto não tinha começado, estava uma confusão na igreja, e aí eu ouvi os irmãos dizer, porque tem um incircunciso que está aí desafiando o povo de Deus, né? E eu lembrei daquela parte de Davi. Eu fui lá ver, era uma mulher endemoniada, que tinha acontecido muitas coisas lá e não conseguiam expulsar. E levaram ela para casa e depois do culto nós fomos ouvir o culto, né? E nós fomos fazer aquela visita. E uma coisa que Satanás disse para o marido, né, que ele relatou para nós, foi o seguinte, que Satanás tinha se apresentado ao marido e pedido a ele, e eles não eram cristãos, hein? Eles estavam frequentando a igreja aqueles dias. Pedido a ele autorização para tomar a mulher dele, desse rapaz, para tornar ela uma sacerdotisa, uma grande mãe de santo, porque ela era uma médium que Satanás queria usar. Até então, ela estava sendo possuída, mas Satanás não tinha o direito total sobre ela. E ele apareceu para o marido, e o marido se recusava a dar, né, se recusou a dar essa autoridade, e por isso ele levou ela na igreja para fosse liberta, porque ele a amava, ele queria ver a sua esposa liberta daquele demônio. E você veja, né? Se não fosse isso importante, né? Por que Satanás iria fazer essa reivindicação para o marido dessa mulher, né? Então eu entendi que essa cobertura espiritual tem esse objetivo, né? De proteger a mulher espiritualmente. E é por isso que lá Paulo fala por causa do poderio, por causa dos anjos, né? Porque aí os anjos, tanto os anjos de Deus têm condição de defender, como os anjos malignos são impedidos, né? De trabalhar na mente da mulher se ela está sujeita ao seu marido, né? Como nós estamos sujeitos a Deus, né? Pela liderança espiritual, né? Entendeu? Então foi nesse sentido que eu trouxe essa palavra hoje, né? Para evidenciar esse lado espiritual, né? Entendeu? Nesse aspecto específico. Amém, irmãos? Então
Precisamos santificar o nosso lar, né? Santificar a nossa vida, para dar proteção, nós homens, a nossas mulheres, os nossos filhos, né? Porque nós somos a porta de entrada, né? Nós somos a porta de entrada, a responsabilidade está na nossa vida. E isso faz com que o nosso compromisso seja uma coisa muito séria. Que nós não venhamos a colocar em risco a nossa família por causa da nossa falta de autoridade e das nossas escolhas erradas, né? Falando isso para os homens, né? Por isso que muitos lares estão destruídos. Porque as mulheres estão sem a proteção espiritual que elas deveriam ter, né? Amém? Então, aquela geração de Nimrod também, né? Estava em submissa e por isso tinha essas ideias tão mirabolantes, né? Hoje está acontecendo a mesma coisa na humanidade, né? A gente vê cada ideia mirabolante aí para resolver o problema da humanidade e cada vez piora. Glória a Deus. Isso não é para nós ficarmos temerosos, né? Mas é só para a gente entender que existe um reflexo no mundo espiritual e que a gente precisa considerar isso para que a gente possa obedecer a Deus, né? Não com o pavor de uma... né? Glória a Deus. Se irmãos quiser comentar alguma coisa. Pode falar, irmão. Não, só quero agradecer pelo estudo, porque foi bem esclarecedor. Essa parte, principalmente de 1 Coríntios, aí, que fala sobre a questão das mulheres, né? Essa questão da hierarquia mesmo. E era algo que estava já no meu coração, que eu já pensava dessa forma, mas existe tantas contradições, sabe, às vezes num versículo e se coloca tanta forma errada de achismo, de pensar, que acaba confundindo, sabe, e tendo uma colocação até meio que machista muitas vezes. Né? E foi bem esclarecedor essa parte, bem esclarecedor. Já era algo que eu penso assim, né? A mulher, ela tem que ter uma submissão ao seu marido, né? A partir do momento que casou, que tem a sua família, a mulher, ela tem que ter o respeito muito grande, né, pelo homem que está do lado dela. Não importa se ele é cristão, não importa se sabe se ele é ou não é de Cristo, se ela tem que ganhar ele para Cristo, né? E eu estou falando isso de uma maneira assim, pensando em família cristã, né? Que se a gente for pensar no mundo, o mundo está totalmente virado, né? As pessoas se casam e em menos de alguns meses já se separam porque já tem um outro relacionamento à vista, né? Tem outro relacionamento e assim vai, né? As pessoas não têm o mínimo respeito, assim, né? Elas visam apenas a sua própria felicidade
e satisfação carnal, né? Já num relacionamento, num casamento, quando você conhece a palavra de Deus, você precisa passar a ter essa visão de Deus, né? Essa hierarquia, onde o homem ele é o cabeça e a mulher tem que estar submissa a esse cabeça. Mas isso não quer dizer que, né, que essa mulher vai ouvir tudo e, né, vai sofrer na mão do homem, né? Não é essa a questão que eu tô querendo dizer, mas assim, a mulher, ela, mesmo ela tendo em casa, ela sendo cristã e um homem não cristão, ela tem que ganhar esse marido com as suas atitudes, né? De que forma? Sabendo perdoar, sabendo amar, sabendo educar os filhos, né? Sabendo ser uma boa conselheira, né? Auxiliadora. E assim se constrói, né, um relacionamento e um casamento e ganhar esse marido para Cristo, né? Não é brigando que você consegue, né? Eu tô falando isso por mim, né? Que foi o meu caso, né? O meu caso. E hoje, falando sobre essa questão da cobertura, é exatamente isso que Deus já falava comigo. Porque no momento que houvesse a conversão, né, do marido, eu teria uma cobertura. E hoje hoje eu sinto que eu tenho uma cobertura, né? Porque meu marido conhece a palavra, ele estuda a palavra, né? Embora eu seja muito mais tempo convertido, mas eu me sinto hoje numa cobertura espiritual. Porque nós embora não enxergamos isso, existe toda uma dimensão espiritual que nós não enxergamos, mas que influencia na nossa vida. E são os pequenos detalhes que essa dimensão espiritual ela vem influenciar, principalmente na questão familiar. E a gente vê que hoje em dia muitos casamentos estão sendo destruídos por falta exatamente de conhecimento dessa palavra tão poderosa e maravilhosa que tu passasse hoje, né? Eu tô falando isso no ambiente mesmo cristão, porque eu presencio muitos casamentos destruídos e mulheres que não são submissas aos seus maridos, mas querem ser superior, né? Querem ser superior a eles. E acaba gerando o quê? Gerando um choque, né? Um choque entre essas duas pessoas que embora se uniram, são pessoas de culturas diferentes, criação diferente, né? De famílias diferentes. E eu vejo assim que para a gente, assim, como mulheres cristãs, como, né, de ir lá, essa palavra, assim, ela é muito poderosa, ela é muito forte, porque, né, a mulher, quando ela tem sabedoria, né, ela ganha a casa dela. Com certeza. E hoje em dia a influência mundana, ela está muito visível dentro das igrejas. Então eu vejo que muitas mulheres, elas querem ser felizes porque o casamento já não é mais como é que eu vou poder falar essa palavra, mas, né, aquele mesmo, né, não tem aquele mesmo, né, o prazer, aquela mesma, né, a rotina, ela tira todo aquele encanto, né, que quando você está namorando, quando você está se conhecendo, e quando você casa do início, e aí é tudo novidade, né, mas a rotina, o dia a dia, exige uma responsabilidade dos dois. E a mulher, ela tem que entender isso, assim como o homem também, que existe um propósito ali, né? Existe um propósito diante de Deus, né? E aí eu vejo que muitos casais, eles querem vou falar na questão das mulheres, né?
eu vejo que querem muito ser feliz, assim. Ah, não estou mais feliz aqui, eu vou arrumar minha felicidade aonde eu vou ter o prazer, aonde alguém vai me enxergar. E isso está sendo muito complicado para as igrejas. Não sei se é por falta de conhecimento até mais profundo dessa palavra, né? Como tu passou, né? Essa questão da mulher e a hierarquia, tudo, né? E muitos não conseguem entender isso. Então, assim, vem o feminismo e toma conta. Vem o feminismo e entrou nas igrejas, entrou dentro das famílias cristãs. E isso está se perdendo. Exatamente. O problema do feminismo ele é uma onda de uma autoridade que não é de Deus, né? É uma autoridade diabólica. Sim. Que tem uma aparência de que a mulher vai alcançar algo que vai tornar agradável a vida, a convivência e a liberdade para a mulher, mas e os cristãos estão comprando esse pacote, mas não estão lembrando quem é que está em cima desse pacote, trazendo essa novidade, essa mudança, essa proposta, né? Então, o meu objetivo aqui foi colocar isso, porque a origem dessas ideias, né? A gente olhar a origem de determinadas ideias, né? Se elas provêm de Deus ou não. Porque elas podem parecer muito boas, mas nem as boas ideias de Satanás a gente deve aceitar. Porque o Senhor é totalmente suficiente para nós, né? Satanás ele tenta imitar com esse jogo político, com esse jogo ideológico, para poder criar um reino paralelo, né? Como a gente viu lá, o reino de Nimrod era um reino paralelo à proposta de Deus. E hoje é a mesma coisa hoje. Então toda essa questão está ligada a uma outra, né? Porque isso não está acontecendo na sociedade simplesmente porque é uma libertação feminina. Não, é um programa bem pensado para destruir a família, sabe? E dentro da igreja, a única questão que deve ser considerada para que a gente não confunda as coisas é somente essa questão da autoridade, porque o restante é liberdade para o homem e para a mulher. É liberdade de ensinar, de profetizar, né? É só essa questão, é só a questão da autoridade. Porque senão a gente vai cair na burca, né? Que foi a primeira transparência que eu coloquei lá, né? Exatamente. Será esse o propósito? Porque esses financiadores da destruição da sociedade, ninguém sabe, mas quem está pagando pelo socialismo no mundo é o mundo árabe, porque eles querem destruir o Ocidente para poder conquistar. Né? A ONU está totalmente dominada pelo mundo árabe. Entende? Então é por isso que agora é interessante até para Israel fazer esse acordo de paz. Por quê? Porque não importa o que vai acontecer com o Ocidente. Sabe? Se é homem vai virar mulher, se mulher vai virar homem, não importa. O que importa é que eles vão dominar. Então, nesse sentido, eles estão sendo, assim, estratégicos, né? Você veja que a família de um árabe hoje está procriando a 8-por-1, né? 8 filhos para cada casal, enquanto que na Europa está menos que 0,5 a procriação. Então, logo, logo, toda a Europa será islâmica. Né? E o homem está aceitando essa ideia maligna de liberdade, de feminismo, de inversão do homem, e não está percebendo que é Satanás que está usando isso como um jogo para quebrar a estrutura social da igreja, do povo. E aí vem, né? Porque o que vai acontecer? Vai negar a fé. Aí quando negar a fé, ou eles vão colocar uma religião, né, política, como a tendência é, ou colocar uma religião satânica, como o anticristo, quando o anticristo vai querer ser adorado.
E tudo isso vai vindo ao ponto de passar por todos esses processos, né? Processos que começam na menor célula, que é a família. Né? E é uma coisa espiritual. É uma coisa espiritual. Que a gente não percebe que esse conjunto de situações que está acontecendo hoje dentro dos lares está tendo uma reflexão no mundo espiritual e na sociedade como um poder, né? Porque é força da multidão, né? A multidão falando a mesma coisa, parece que é verdade, né? A multidão falando sobre... Tá bem, irmãos? Espero que tenha esclarecido, que tenha, como a irmã Michele comentou aí, né? Foi algo que mostrou um lado espiritual da situação, né? Que todos possam compreender essa luta, né? Cada um de nós tomar posição em relação a essa situação. Com certeza, porque até assim a autoridade do homem ela deve ser respeitada e é exatamente isso que é a inversão hoje, né? E pelo fato dessa opressão até mesmo em cima dos homens, né? Eles estão, né? Se pervertendo e mudando de lado, né? Porque vai mudando o comportamento, e o comportamento vem de uma influência espiritual, né? Porque o homem, ele acaba cedendo, porque assim, o poder maligno, ele oprime o líder, né? O líder humano. Que seja o governo, seja o papa, seja o presidente, tal, ele oprime. Esse opressor oprime o indivíduo, né? Que é o pai de família. Aí oprime a mulher, que vai cedendo. E você veja que toda essa cantilena que eles fazem, em nome de quê? Da liberdade. Mas é sempre uma ideia falsa, né? Uma ideia falsa que está por detrás de tudo isso. Porque o domínio acaba se tornando um domínio maligno, né? E acaba gerando uma guerra, né? Entre o homem e a mulher. Acaba querendo gerar exatamente. Uma competição. Uma competição. Tem vários fatores e lados dessa situação que vão sendo deturpados, né? Sim. Que nem essa questão do homem lá amamentando como se fosse mãe, né? Nossa, aquilo ali foi chocante, aquela foto. Pois é. Então, quer dizer, se fosse uma novidade... se fosse uma novidade boa, não haveria uma simples inversão, né? Porque o homem está virando mulher, homem, quer dizer que o conceito básico continua, né? É preciso ter uma mulher, é preciso ter um homem. Sim. Só que como tem que ser anticristão, né? A coisa é anticristão, então tem que inverter, sabe? Para ser anti. Anti. Entendeu? Porque a criança continua precisando de peito, aí vai pro peito do pai. Eles não eliminaram a necessidade da criança, né? Mas eles inverteram a família. Então, a necessidade ninguém pode tirar, né? Ninguém pode tirar a necessidade do alimento, né? Ninguém pode tirar a necessidade básica da vida humana, do afeto, do alimento, de tudo. Mas aí Satanás, como não pode tirar essa necessidade porque mataria, destruiria tudo, e ele não teria o que governar, ele inverte. Ele inverte. Tenta inverter. É verdade, e aí tá assim... E aí as pessoas estão achando bonito, né? Tem as mulheres aí achando bonito, ai, meu marido ficou grávido, né? Como essa reportagem que eu coloquei é exatamente isso aí. A mulher... Assim, as pessoas
a gente acaba se tornando o errado da história, né? Os cristãos se tornam os errados da história. Os quadrados. Que não sabe pensar. E pelo contrário, né? Uhum. Vejo que a palavra de Deus tem tanta, mas tanta sabedoria. Uhum. Nos ensina claramente, né, a viver de maneira bem melhor, né, de uma maneira com menos problemas, né, com menos problemas. De uma maneira, Caim quer dizer aquisição, de uma maneira que a gente chegue no lugar que Deus tem para nós, né, da redenção, porque o que a gente, o que o pessoal levanta a questão e discute não é a questão da autoridade, né? Porque as pessoas se desviam da questão da autoridade para outras questões, né? E aí, para poder exatamente deturpar, para poder encontrar mecanismos para inverter a situação, né? Então, está aí, irmãos. Bênção, muito bênção. Amém. Então, palavras de crescimento. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, eu senti, assim, hoje, né, a questão do amor a Deus, né, porque a gente vai amar a Deus amando ao próximo, né, fazendo a vontade de Deus, mas existe aquele toque especial, né, que a gente tem que receber de Deus, né, de se sentir amado, de se sentir protegido por Deus, né, para que a gente brote um sentimento para com a gente mesmo, né, em primeiro lugar, que a gente se ame, para poder a gente amar o próximo, senão a gente se sente órfão, né, e aí não consegue amar, e não consegue se submeter, né, porque o amor, a submissão que vem pelo amor, né, ela é uma submissão dócil, né, não é uma submissão de uma imposição, né, é uma submissão que busca uma proteção, né, e busca um acalento que vai edificar, né, porque nós somos edificados pelo amor de Deus, né, quando a gente se submete a Ele, né, o amor de Deus, ele não nos oprime, a autoridade de Deus sobre nós, ela não é uma autoridade, porque quando hoje na sociedade se fala de autoridade, se relaciona com opressão. Por quê? Porque toda a autoridade que o homem conhece na terra veio de Satanás, não de Deus. É por isso que a palavra autoridade está ligada à opressão. E a autoridade de Deus sobre as nossas vidas não traz opressão. Ela traz consolo. Ela traz pureza. Ela traz bênção, benignidade. E é isso que o homem tem que oferecer para a mulher. Da mesma forma que ele recebe de Deus essa pureza, essa benignidade, essa proteção acalentadora, pela submissão que ele está tendo a Deus, né? Porque o Nimrod não tinha essa submissão a Deus, né? Então ele não podia proteger ninguém ali na torre, né? Ele só podia mandar botar tijolo em cima do tijolo, né? Espiritualmente ele não estava ali atento para mais nada, a não ser ordenar que as pessoas trabalhassem e explorassem elas, né? Então essa liderança que explora, essa liderança que corrompe, que destrói, que manipula, né, ela não tem o fundamento do amor. Mas a liderança de Deus não, tem o fundamento do amor. E por isso
que a gente aceita ela, porque é pelo amor, né? E da mesma forma a gente deve oferecer essa liderança para que as pessoas entendam o amor de Deus, né? Porque quando a gente tem uma figura de amor muito distorcida, a gente também vai ter problemas com relacionamento com Deus, né? Isso vai afetar também. Quando a figura que você tem, a representação do amor, ela está distorcida, quebrada no lar, na família, isso vai também prejudicar as pessoas da família a ter um relacionamento com Deus, porque o relacionamento do amor dentro da própria família já está perturbado, né? E é por isso que o mundo não consegue crer em Deus. Porque toda a relação de submissão do mundo é exploradora, né? É destruidora, é manipuladora. E aí, quando se fala em autoridade, o pessoal já associa totalmente isso a um poder, né? Destruidor, manipulador. Quando não devia ser, né? Devia ser de oferecer proteção, né? Os nossos governantes deviam nos proteger. As nossas autoridades deviam nos proteger, né? E não nos explorar, e a gente vê isso. Aí não dá, né? Não dá para você conversar na mesma linguagem para quem não entende isso, né? Porque não conhece o amor de Deus, né? Aí vê Deus como um tirano, né? Vê Deus como mais um daquele que surgiu na história, né? Por isso que ocorrem esses abusos, essas religiões perversas, tudo isso, porque não conhece o amor de Deus, né? Tudo vira uma loucura, né? O homem tentando se usurpar do próprio homem, né? Vira a Torre de Babel exatamente por causa disso. Amém. Amém? Vou parar aqui a gravação, né? Eu acho que esse silêncio profundo aí pode ser que seja algo que refletiu no impacto, né? Espero que seja um impacto... É positivo. Positivo, exatamente o que eu ia falar. Amém? Porque também Excelente aula, excelente. Nossa, Amém. Maravilhosa. Eu preciso também, né, servir a Deus por amor, por isso que eu falei. Eu quero estar Amém. fazendo isso aqui, essas aulas, não para ser professor ou alguém assim, um Nimrod, né, o que se destaca, mas sim aquele que está fazendo isso por amor, porque senão vai perder o sentido, né? Amém. Porque eu não sou infalível, né? Nenhum de nós é infalível, né? Então, a gente ora, se submete, mas a gente sabe que a gente está na carne e a gente sabe que a carne ela vai tentar sempre criar uma situação para nos tirar da presença de Deus e nos fazer inverter a situação, né? Então, em primeiro lugar, né, eu vejo que assim, Deus ele dá o crescimento, né, para aquilo que nós intentamos fazer, né, mas a gente sempre tem que buscar se submeter a Ele para que aquele crescimento seja saudável, né? Porque muitas pessoas tiveram boas ideias, né? Começaram boas ideias, grupos de oração, estudos bíblicos, né? Depois chega uma hora que parece que alguma coisa acontece e aquilo lá vira uma seita, uma religião. Deus sai não do controle, Deus não perde o controle, mas da estrutura... Do centro. Do centro, né? Da cabeça, né? Parece uma outra cabeça que não é a de Deus, né? Controlando a situação.
E aí a gente vê que aquilo já deveria ter sido cortado antes, né? Quando acontece isso, né? Aí vem a confusão, né? Vem a confusão porque a Babilônia representa isso, né? Essa confusão que vem depois, que a autoridade que é de Deus é tirada e é colocada uma outra, né? Humana. Aí por isso as igrejas hoje estão sofrendo essa confusão toda também, né? Porque tem que continuar sendo a cabeça Cristo, né? Não pode ser outro. Não podemos lançar outro fundamento, como diz Paulo, né? Senão tudo se desvia, né? Se desvirtua. Glória a Deus. Vamos para a próxima aula, então. Orar para Deus nos abençoar e nós continuarmos aprendendo na presença de Deus, porque, como eu falo para vocês, até eu chegar aqui é uma odisseia. E aqui, mesmo aqui, eu expondo para vocês, eu passo luta. O inimigo, né, não quer ver nós servindo a Deus, né? Não quer ver o espírito prevalecendo, quer ver a carne, né? Então é por isso que a gente passa a luta. Deus que abençoe os irmãos.